dessa pandemia, coisa de um mês atrás, tomou 3 providências de impacto de muita urgência. Criamos um canal de comunicação, um grupo de WhatsApp livre de advogados e empresários de Santa Catarina, hoje já com quase 300 pessoas participando, onde mantemos todo mundo muito bem atualizado do que vai acontecer, né? Porque diariamente tem medidas provisórias, interpretações, então isso tem funcionado muito. Criamos também um canal só de advogados de associações empresariais de Santa Catarina, um canal mais íntimo, que lida das dores das associações e também tem funcionado muito bem. E, por último, criamos um canal de alto impacto, que é essa linha, essa live, né, direta com Santa Catarina, de maneira geral, onde ela é aqui feita online, ao vivo, live, e é gravado. Isso aqui vai para o YouTube da Federação e espalhado para todo o Brasil, para todo mundo, né? Ontem, na terça-feira, inclusive, tivemos aqui presentes um advogado de Lisboa e um advogado de Miami, falando como que está lá a situação em Miami, Lisboa, como é que está o direito lá, como as pessoas estão se comportando lá. Então, realmente, muito obrigado. A Federação tem aí, associado a ela, 148 associações empresariais de Santa Catarina, que reúne 35 mil empresas e em torno de 2 milhões de pessoas na nossa base. Esse é o povo da FACISC, né? Essa live ela se comporta em 3 momentos. No primeiro momento, os painelistas vão se auto-apresentar. No segundo bloco, vão colocar a sua visão de mundo, de problema, de situação, de dor que estão sentindo, sugestões que acham que deveria caminhar. E no terceiro bloco, a gente ainda faz alguns questionamentos que vêm do público aqui pelo lado direito. Em cima tem um chat, que as pessoas participam e fazem perguntas nesse chat e os painelistas interagem e respondemos. Então, muito obrigado pela presença. Vou abrir a live pedindo para o nosso presidente, John Dulauf, se auto-apresentar e a gente vai seguindo aí. Bom, da mesma forma, quero cumprimentar a todos. Doutor Murilo, parabéns aí pela coordenação dos trabalhos. Aos demais panelistas, obrigado por estarem conosco. É uma contribuição muito importante que os senhores dão para o empresário catarinense, o empreendedor catarinense, não só os advogados, mas a todos aqueles que de uma forma ou outra se envolvem nesse processo. Falando da minha apresentação, meu nome é Johnny Zulauf, eu sou de São Bento do Sul, onde já presidi a Associação Empresarial, depois vários anos participando da diretoria da Federação. O destino me pôs na cadeira de presidente, estou exercendo num momento muito delicado, que nós somos o porta-voz do sentimento e das angústias de todo empreendedor, de todo empresário do nosso estado, junto, primeiro, na organização dessas posições, como estamos fazendo aqui, mas principalmente junto aos órgãos do governo, especialmente a Secretaria da Saúde, que está monitorando todo o processo de controle da pandemia e, naturalmente, com os efeitos dramáticos e drásticos que todos já estamos sofrendo no nosso estado, com a paralisação, com a redução das atividades, com a restrição que decorreu de tudo isso. Então, quanto ao tema de hoje, posso dizer que me sinto bastante confortável, sou parceiro do Dr. Murilo na área jurídica e nas negociações coletivas. Tem um histórico aí, né, doutor Murilo, há mais de 30 anos, desde outras épocas lá da Federação da Indústria e aqui já também em tempo que se acumula em décadas. Então, temos a vivência com esse ambiente empresarial, na relação nem sempre tão pacífica de capital e trabalho, mas onde nós podemos desenvolver um trabalho bem interessante. Então, com essa condição, eu me apresento e me coloco à disposição para a gente discutir esses temas tão relevantes desse momento. Muito obrigado, então, por enquanto. Presidente Jorge Love, muito obrigado. Numas 2, 3 lives atrás, é tanta live que eu não me lembro mais, eu fiz uma colocação muito, muito importante, eu considerei, e muito própria, né? Nós estamos no meio de uma tempestade e todos estamos no mesmo barco, chamado Barco FACISC. E o Barco FACISC tem um excelente capitão. Isso é uma unanimidade. Parabéns pela sua condução das negociações, esse seu jeito tranquilo, calmo, né, equilibrado. É o que a FACISC precisava nesse momento. Eu acho que nada acontece por acaso. Presidente Johnny, meu amigo Johnny, muito obrigado pela tua condição, pelo teu esforço pessoal. Realmente, isso ficará na história e será reconhecido por todo mundo. Fique tranquilo.
Obrigado. Presidente Jorge, fique à vontade, aí do norte do Brasil. Nem almoçou ainda, presidente. Tem que liberar o microfone embaixo à esquerda do presidente Jorge. Está liberado. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentá-lo, Johnny, como presidente da FACISC, com essa liderança aí em Santa Catarina, como vice-presidente da CACB, e cumprimentar também o Murilo pela organização desta live, que estou sabendo já não é a primeira no nosso estado. Queria cumprimentar a todos, a presença do nosso deputado, que vai falar sobre a sua experiência aí no Poder Legislativo de Santa Catarina. Queria dizer que sou Jorge Teixeira Pinheiro, presidente da CACB, que reúne todas as associações comerciais do Brasil, aí em Santa Catarina, com a liderança da FACISC, na nossa diretoria com o Johnny. Quero dizer da importância desta nossa entidade para o Brasil. Estamos presentes em mais de 2.300 associações comerciais, todas muito preocupadas com o que estamos vivendo. Estou presidindo também a UNEX, que é a União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços do Brasil, e agora dirigindo um comitê de emergência de comércio, serviço, varejo, bares e restaurantes, junto ao Ministério da Economia, junto ao ministro Paulo Guedes. Ontem, nós fizemos uma reunião com 18 entidades nacionais e com o secretário Carlos da Costa, fazendo esta avaliação do momento que nós estamos vivendo. É muito importante dizer para os senhores de que a preocupação do governo brasileiro é tão grande com as nossas pessoas físicas quanto é com as pessoas jurídicas. É importante que a gente diga de que nós precisamos sair vivos da nossa situação física para a nossa situação jurídica, porque somos nós que vamos pagar essa conta. Mas, Murilo, doutor Murilo, muito importante nesse momento, nesta tarde, vai estar acontecendo o julgamento desta ação que a CACB, como amigos curi, como uma entidade que tem o direito de acionar na justiça as ações de interesse dos empresários do Brasil, e eu tenho certeza de que, junto com outras entidades, vamos sair vitoriosos, porque o Brasil precisa, neste momento, ter tranquilidade jurídica. Imagina que nós já temos dificuldades para conseguir cumprir os nossos compromissos com os nossos colaboradores. O governo consegue criar uma medida provisória e colocar à disposição das pequenas, das médias empresas brasileiras uma maneira de conseguir pagar parte dos seus funcionários, e o governo entra com outra parte. De repente, nós somos surpreendidos com uma proposta do país antigo, do país que nós vivíamos sob o comando de uma estrutura apenas de sindicatos. O Brasil não é mais uma república sindicalista. Por isso, nós entendemos que tínhamos que questionar essa postura do ministro para que nós não tivéssemos nenhum tipo de condições que pudesse atrapalhar o acordo entre os nossos colaboradores e as empresas. É evidente que nós não estamos pensando em nenhuma medida que seja contra a lei, mas, ao contrário, estamos pensando em medida que resolva os nossos problemas. E nós já somos adultos suficientes para acordar entre os funcionários, os colaboradores e as empresas, para que possamos
pagá-lo sem nenhuma dificuldade. Inicialmente, eram estas, Johnny e Murilo, a minha posição. Estou muito tranquilo, estou muito confiante, mesmo com muitas preocupações. Ontem, nós tivemos uma reunião com o presidente do Banco do Nordeste e a sua equipe, a semana passada com o Banco da Amazônia, e propusemos que este comitê reúna com os bancos de desenvolvimento do Brasil, inclusive o BRB, que atende também o estado de Santa Catarina, para que nós possamos mostrar a eles que é muito fácil fazer um anúncio de recursos para atender as empresas, mas é muito difícil fazer com que esses recursos cheguem nas empresas. Estamos trabalhando para isso. Estou à disposição. Muito obrigado. Presidente Jorge, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que o senhor tem um tempo bem corrido aí. Queria lhe dar 2 parabéns, especialmente. Já lhe conheço há mais ou menos 20 anos. Um, pela sua empatia, né, que hoje é um adjetivo tão falado, mas realmente isso, logo que fala na primeira vez a palavra empatia, a primeira pessoa que me surgiu na cabeça foi o senhor. Então, parabéns pela uma das suas qualidades, empatia. E segundo, parabéns pelo seu advogado, Rafael. Eu li a peça que ele fez pedindo ingresso de amigo da causa, na ADIM 6363, né? Faz parte do comitê jurídico da Confederação, da CCB, li a peça que o Rafael fez. Sem dúvida nenhuma, uma obra de arte, sem dúvida nenhuma. Foi admitido os motivos pela qualidade do advogado e da CCB, do Dr. Rafael. Parabéns, doutor Jorge, transmita a ele meus parabéns pessoalmente, que realmente eu li a peça e leio peças há 30 anos. Eu sei o que eu estou lhe falando. Realmente, parabéns para o seu advogado. Deputado Milton, fica à vontade, doutor Jorge. Nosso advogado da CACB. E vocês trabalham juntos com ele. O nosso comitê de advogados da CACB é muito importante, Johnny. E o Murilo é uma das lideranças, sem aqui estar jogando confete. Ele sabe disso, porque já fiz esses elogios durante as reuniões que eu consigo participar na CACB, mas o nosso grupo de advogados, do Acre ao Rio Grande do Sul, do Ceará ao Mato Grosso, tem uma participação muito efetiva nos nossos eventos, porque nós defendemos primeiro a legalidade. Obrigado por tua participação. Muito obrigado, presidente. Deputado Milton, fique à vontade. O deputado é empresário e político, então ele tem 2 adjetivos aí para nos ajudar. Fique à vontade, deputado. Obrigado, Murilo. Quero cumprimentá-lo e agradecer pela oportunidade, cumprimentar o presidente Johnny, e além da competência, uma simpatia. Cumprimentar o doutor Jorge, que estou conhecendo agora. Muito prazer, doutor Jorge. É o Norte e o Sul unidos aqui nesse momento pela mesma causa. Os que estão acompanhando esse momento, todos os empresários que estão preocupados com o momento que todos nós passamos no Brasil e no mundo. Eu vou me ater à apresentação. Eu sou empresário de berço, né? Comecei de faxineiro numa empresa no chão de fábrica, e depois de um tempo me tornei diretor dessa fábrica, e daí saí para montar meus negócios. Hoje a gente tem aqui, eu estou agora nesse momento em Rio do Sul, na Ciclo. A Royal Ciclo é uma fábrica de componentes de bicicleta. Nós temos fábricas aqui em Rio do Sul, uma fábrica de pedais, onde produzíamos em boas épocas, né? Não nesse mês que estamos parados, mas até 30, 35 mil pares de pedal por dia. Somos a 5ª, 6ª maior fábrica de pedal do mundo, a única que subsistiu aos asiáticos. É onde é o único continente que se faz pedal de bicicleta em grande escala. E nós aqui no Brasil. Temos uma fábrica de cilindros de bicicleta, faz hoje 25 mil cilindros de bicicleta por dia. Fábrica de pé de vela de bicicleta,
e 7.500 pé de vela por turno, que é a fábrica mais automatizada do mundo. E a Royal Ciclo é hoje a maior fábrica de componentes de bicicleta da América Latina. Temos uma joint venture com o grupo italiano Seller Royal, por isso veio a fábrica de cilindros para o Brasil, que é a fábrica de cilindros mais tecnológica do mundo, com sede na Itália, uma fábrica na Inglaterra, que é a Brooks, uma fábrica na China, Seller Royal China, uma operação em Taiwan, da Crank Brothers, e nos Estados Unidos. Então, a gente, em função disso, graças a Deus, tem condição de saber o que está acontecendo no mundo inteiro, justamente por sermos uma empresa que faz parte de uma empresa mundial. E fui presidente da Associação Empresarial de Rio do Sul há muitos anos atrás, né, que é uma bela de uma entidade muito dinâmica, até hoje uma das principais entidades da nossa cidade, sempre muito bem conduzida, empresários que se doam, né, em favor da classe e da sociedade em que vivemos, né, que é muito importante isso. Então, foi uma boa escola. E chegou um momento, lá em 2004, acabei sendo candidato a prefeito de Rio do Sul, por uma circunstância de momento. Nós tínhamos construído aqui um belo de um hospital, um hospital de alta complexidade, e em função disso, em função do que estava acontecendo entre prefeitura e hospital, eu fui desafiado a ser prefeito de Rio do Sul, cumpri 2 mandatos, transformamos, graças a Deus, fizemos uma cidade nova, né, fui reeleito com 81% dos votos, e acabou que, quando você faz um trabalho bem feito na área pública, você tem um pouco de dificuldade para sair. Eu estou tentando sair, né, mas ainda continuo dando a minha contribuição, essa a visão com que eu participo da política, nunca escondendo de ninguém que eu continuo empresário, trabalho nas minhas empresas vários dias por semana, faço todas as viagens internacionais, todos os sou eu que atendo, e consigo contribuir com a política de Santa Catarina. Na condição de deputado estadual, tenho procurado fazer a minha parte, e é nesse sentido que eu tento contribuir, né? Eu acho que a política vive um momento de descrédito muito grande no nosso Brasil, né? E pessoas com capacidade que não dependam da política têm que se doar um pouco, assim como, né, o doutor Jorge se doa aí para a confederação, o Johnny para a federação, todos os voluntários, como eu me doei para o hospital mais de... e a política também é uma doação, e acima de tudo uma doação de capacidade, né, que pode qualificar, que pode mudar os rumos do Brasil. Então nós precisamos, e eu tenho tentado fazer isso, principalmente jovens empresários talentosos, que não virem as coisas para a política, que tentem olhar a política como uma oportunidade de melhoria do ambiente que a gente vive, e aquelas pessoas qualificadas que têm que dar a sua contribuição. Então, só me apresentando, depois entramos nos temas, né, mas é um prazer muito grande estar podendo compartilhar com vocês esse momento tão difícil que todos nós vivemos. Deputado, muitíssimo obrigado. Nós acompanhamos o seu trabalho muito de perto, por o senhor ser empresário, né? E por ser Rio do Sul, né? Eu conheço algumas pessoas do Rio do Sul e sempre pessoas muito especiais, né? O Cílio Ceruti, o Fernando Miller, o próprio Gilson aqui do Rio do Sul, o Rodrigo, que é o nosso superintendente também do Rio do Sul. Então, só conheço gente boa do Rio do Sul. E o senhor é uma pessoa especial, deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Jefferson Rodrigo de Oliveira, lá de Lages. Se apresente, por favor, doutor. Doutor Murilo, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Gostaria de inicialmente cumprimentar, né, o presidente Johnny, presidente da FACISC, o presidente Jorge, da CACB, e o deputado
Milton, que também aqui acabou de falar. Então, estamos aqui em Lages, na Serra Catarinense, também lutando contra essa tempestade. Sou advogado há 21 anos, graduado aqui pela Uniplac de Lages, atuando na área empresarial, com ênfase no contencioso trabalhista e civil, consultoria, auditoria e compliance trabalhista. Atualmente também estou como presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Subseção de Lages e atuo também como assessor jurídico e conselheiro consultivo da Associação Empresarial aqui de Lages, a ACIL, além de ser assessor jurídico de sindicatos patronais, como o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Lages, o CIMEL, faz parte do sistema da Fiesc. Também assessor jurídico do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Lages, o Sinduscom, também pelo sistema Fiesc. E também assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte e Transportadores de Carga e Logística do Planalto Serrano, que é o CETIPLAN, do sistema FETRANSESC. E estamos hoje aí conversando aí sobre essas medidas provisórias, como já foi falado aí, além desse julgamento importante que temos hoje da medida provisória 936, que teve essa confusão na liminar e depois um embargo de declaração que foi negado, mas ao mesmo tempo foi concedido, uma coisa meio atípica, como tudo que está acontecendo nessa questão sem precedentes. Também teremos o julgamento que está começando agora às 14 horas, de outras matérias que foram logo em seguida da medida provisória 927, também serão julgadas hoje, que também são importantes quanto à questão da constitucionalidade ou não daquelas medidas mais emergenciais que já saíram logo no dia 22 de março, como, por exemplo, as férias individuais, férias coletivas, o banco de horas robusto, como saiu aí na medida provisória, antecipação de feriados, diferimento de FGTS. Então, teremos hoje um dia, do decorrer do dia, com importantes informações. À noite teremos bastante informações e amanhã isso vai repercutir com certeza. Então, doutor Murilo, estou à disposição para acompanhar aí nessa nossa conversa e para nós entrarmos nos assuntos aí que todos estão até ansiosos para saberem da nossa opinião. Muito obrigado, professor Jefferson. Lages é uma cidade muito importante, tem também filhos muito bacanas aí. O senhor não sabe, mas quando eu liguei para a Associação Comercial, me contaram uma história do senhor, que aí em Lages, as grandes empresas, quando tem um problema, falam, ai meu Deus, o que fazemos? Chama o professor Jefferson. Esse é o chavão da cidade. Então, para mim, isso já é um currículo, doutor. Muito obrigado, irmão, muito obrigado. Presidente Johnny, fique à vontade, dê o seu contexto do convite hoje, suas dores, o que o senhor está entendendo desse problema, doutor? Por favor, Johnny Zulauf. Bom, gente, o contexto precisa ser colocado como o cenário dentro do qual nós estamos vivendo esse momento. As relações capital-trabalho, que é o que estamos tratando, sempre foi conflituoso, nunca foi muito pacífico, mas nesse momento, em razão da quebra de toda a estabilidade da questão econômica, nós temos reflexos diretos às empresas, aos empregadores e, via de consequência, aos próprios colaboradores. Então, penso que, na minha visão, está havendo pelo menos a consciência dos dois lados, no sentido de que, como alguém antecipadamente colocou aqui, estamos todos no mesmo barco, né? Seja no comando, seja na casa de máquinas ou nos remos, sei lá, como podemos estar no barco. Então, o cenário é de exceção. Nós tivemos, felizmente, a sensibilidade no aspecto jurídico do governo com a edição dessas medidas provisórias, muito bem colocadas aí pelo
Dr. Jefferson, que estarão sendo avaliadas hoje em questões polêmicas no Supremo Tribunal Federal. E, ao lado disso, dizer que elas vêm num aspecto, assim, de contemporizar esse momento difícil. Contemporizar não no sentido de deixar tranquilo, mas para diminuir os efeitos dos aspectos econômicos que nós estamos sofrendo. Algo importante a ser dito, claro, ninguém gosta de abrir mão de direitos, de privilégios, de vantagens e de conquistas. Mas quando você tem a opção de perder os anéis para manter os dedos, é o momento que nós estamos vivendo. Então, ter a condição jurídica, e eu quero aqui enaltecer a visão, a sensibilidade do governo federal, no sentido de que realmente alternativas foram oferecidas, elas são extremamente úteis, claro, a custo e ônus e dificuldade para todos os envolvidos, né? Primeiro que, pelo fato de nós particularmente estarmos, a exemplo do Dr. Jefferson, ligado aos sindicatos patronais, às negociações coletivas, a gente sabe como é difícil cada passo a ser conquistado, cada negociação a ser fechada em pequenos percentuais. E agora estamos falando aí em opções de, inclusive, reduzir em 25%, em 50%, 70% ou até a suspensão do contrato de trabalho. É algo extremamente radical, como é o efeito do cenário que estamos passando, né? Isso não quer dizer que resolve o problema, porque o lado trabalhista é só uma parcela, e essa parcela, em média, vai de 10% a 30%, 40% do que é o custo, ônus, enfim, no conjunto de orçamento das empresas, mas ele é importante sim, tá? Ele é importante, até porque ao aderirmos, e isso está no princípio dessas alternativas, essas opções de flexibilizar algumas obrigações, alguns direitos do outro lado, naturalmente, nós temos o compromisso de manter os empregos. Aí que eu digo, perde-se os anéis, mas mantém-se a mão dada, principalmente, entre as pessoas dos setores, né, e principalmente os vínculos com as empresas. Quero manifestar, assim, a minha visão de bom senso por parte do Estado. De alguma forma, a experiência tem mostrado que tanto empresários que, ao invés de simplesmente demitirem, estão esgotando todas as possibilidades para deixar fluir alguns direitos, como férias e compensações de feriados, para depois entrarem em questão de redução de salário ou alternativas que são apresentadas. Então, há essa consciência recíproca, o ambiente é delicado, mas, ao mesmo tempo, com expectativa de que a gente deve ter a continuidade de uma relação sadia, mesmo num momento tão amargo entre essas duas partes de uma relação social vital. Fecho a minha colocação dizendo o seguinte, que por questões de um passado radicalizado, e no sentido de a força sindical, a supervalorização da representação sindical, até politizada, ela agora, com essas mudanças, vem permitindo que alguns interlocutores desse processo queiram excluir ou até expurgar do mundo dessas relações alguns sindicatos. Não é assim. A minha colocação é no sentido de que devemos valorizar os sindicatos, procurar entre aqueles que têm bom senso, que têm responsabilidade, efetivamente consolidar o que, doutor Murilo lembra dos nossos congressos de direito coletivo de trabalho lá dos anos 80, 90, onde sonhávamos com a efetiva autocomposição das partes pela negociação coletiva, pelas relações diretas das partes, tirando o judiciário, que cá para nós, eu registro aqui,
tenho um constrangimento de dizer ou avaliá-lo, que até vou me omitir a isso, que é o judiciário trabalhista. Ele ainda está com um ranço de um passado que não é mais a realidade atual, e é o ponto que eu me preocupo. Eu me preocupo com a interpretação que depois alguns retrógrados posicionamentos vão acabar querendo anular. Veja seu exemplo que vai ser, espero, revisto no Supremo Tribunal hoje. Então, valorizando o sindicato, mas dentro de princípios de razoabilidade, de construção, de autocomposição, valorizando-os, sim, tanto o patronal quanto o laboral. Essas são minhas primeiras considerações, depois a gente pode complementar de alguma forma. Muito obrigado, doutor Murilo. Obrigado. Muito obrigado, presidente Jones Lau. Concordo com o senhor, os sindicatos dos trabalhadores estão perdendo uma oportunidade, né? E em contrapartida, o Ministério da Economia tem dado uma abertura para conversar fantástica. Fizemos uma reunião com ele semana passada, videoconferência, teremos uma, acho que na segunda-feira, amanhã ou segunda-feira de novo, né? Tenho ouvido muito a classe patronal, especialmente os advogados, que têm a opinar nesse momento, né, das medidas provisórias e alterações para melhorar o que tem hoje, né? Então, estão muito abertos mesmo, é fantástico essa atitude do Ministério da Economia. Doutor Jorge, sua visão do problema, como é que o senhor tem uma visão muito mais alta, né, do Brasil todo, aí, como presidente da Confederação. Fique à vontade, presidente Jorge. Eu queria novamente... Está ouvindo aí? Perfeitamente. Obrigado. Eu queria novamente... E dizer, Johnny, que eu concordo contigo. É evidente que nós não temos nada contra os sindicatos, mas temos tudo contra o que acontecia no Brasil até ontem. Então, acho que nós estamos vivendo momentos novos, temos que ter novos interlocutores, que sejam os sindicatos ou qualquer que seja essa estrutura que não vai sobreviver a novos momentos que nós estamos vivendo. Mas isso vai passar. Acredito que nós temos todas as chances de ter sucesso hoje. As informações que eu tenho de outros ministros é que este momento deve ser superado. Mas mais importante que isso é entender o que nós estamos vivendo, Júnior. Eu entendo que o estado de Santa Catarina é um estado privilegiado, um estado que grande parte de sua economia é feito por pequenas e médias empresas, e essas empresas são o esteio do nosso desenvolvimento. Mas também precisa ter os recursos necessários para que sobreviva. Tenho acompanhado as medidas do governo do estado, que tem compartilhado tanto você ter que ficar em casa em quarentena, quanto liberar para determinadas empresas continuarem trabalhando. Todos nós sabemos de que há uma briga política no Brasil, tudo hoje está politizado, há uma disputa de protagonismo, que isto não interessa ao empresário. O que nos interessa, primeiro, é sobreviver fisicamente, como pessoas. E segundo, é sobreviver como empresários, como pessoas jurídicas. As medidas que o governo, que o Ministério da Economia está tomando a nível nacional são muito importantes. Mas, de novo, elas não estão chegando na grande maioria dos empresários. Para que os senhores tenham uma ideia, o número que nós temos de informação é de que, até ontem, pouco mais de 5% das propostas de recursos que as empresas pediram aos bancos, não só aos bancos públicos. Não estou falando só de Banco do Brasil, de Caixa Econômica e dos próprios recursos do BNDES.
pouco mais de 5%, Johnny, estão sendo acessadas pelos nossos empresários. E muito menos com os bancos privados, porque nós, os empresários, temos muito mais facilidades com a estrutura bancária brasileira privada, que é muito boa, que é muito importante e que ganha mais do que em qualquer outro país do mundo e que vai ganhar muito mais nesta crise. É necessário que o governo brasileiro dê mais condições para que os bancos privados ganhem menos e consigam compartilhar os recursos para que nós possamos sair deste pandemônio econômico. Se nós não tivermos as condições adequadas de sobrevivência financeira, nós vamos ter um verdadeiro desastre econômico no Brasil. Não sou pessimista. Acredito que nós vamos vencer. Tenho dito isso todos os dias. Mas é muito importante que nós tenhamos as informações, Murilo, Johnny, deputado Milton, de que também no estado de Santa Catarina as ações estão acontecendo como no resto do Brasil. O BNDES coloca à disposição recursos nacionais, à disposição dos bancos privados, porque são eles que estão na ponta atendendo as empresas privadas e muito pouco disso é aplicado. Isso não é talvez não seja uma realidade de Santa Catarina, e eu espero que não seja, mas é uma realidade no restante do Brasil. De novo, completamos ontem Norte e Nordeste com os bancos regionais, e esses são números públicos, mas também no encontro com as outras entidades que representam shopping center, lojistas, os atacadistas de material de construção, pequenos supermercados, bares e restaurantes, a Associação de Franchise do Brasil estima que, se não tiver apoio, mais de 50% das empresas de franchise do Brasil, que todas são micro e pequenas empresas, terão muitas dificuldades de sobreviver. Então, o meu discurso é de otimismo, a minha posição é de que nós temos que fazer um trabalho muito forte junto às instituições financeiras, porque sem os recursos, as nossas pequenas e médias empresas, não estou nem falando de micro, não vão sobreviver muito fácil. Temos um apoio muito grande do Sebrae Nacional. Sei do trabalho do Sebrae local com as pequenas e médias empresas usando o fundo de aval. Sei do trabalho das empresas, das organizações de cooperativas de crédito, que chegam muito mais fáceis aos nossos associados, cooperados destas cooperativas, do que os bancos privados. Então, nós estamos vivendo, amigos, uma pandemia econômica, porque a pandemia da Covid, ela é muito mais pública do que esta. Mas, de novo, nós temos que sobreviver com as nossas pessoas jurídicas para pagar as contas da pessoa física. O Brasil vai diminuir pelo menos 5% com essa pandemia que nós estamos vivendo. O Ministério da Economia já está colocando à disposição das empresas, mas muito mais dos estados e dos municípios, algo em torno de 5% do seu PIB. Devemos já chegar a mais de R$1 trilhão. Esta conta somos nós que vamos pagar. Desculpa, mas estou com os números na cabeça e sem parar de conversar
com as entidades do Brasil inteiro. Estou às ordens. Presidente Jorge, muito obrigado pela sua intervenção. O senhor é um homem hoje muito importante para nós. Sei que o senhor acompanhei a sua conversa com o ministro Paulo Guedes, o senhor é amigo do ministro Paulo Guedes, eu vi isso na live perfeitamente, o senhor tem acesso a ele direto, e é muito importante. A sua cadeira na Unesco, também como presidente, hoje é estratégica e fundamental. Parabéns pela situação. E aqui o nosso Estado está fazendo a sua parte. O senador Jorginho Melo criou um projeto de lei 1282, está no seu WhatsApp já, presidente Jorge, esse projeto. Foi para a Câmara essa semana, Câmara dos Deputados Federais, onde vai liberar 10 bilhões direto do Tesouro e 11 bilhões do Tesouro e quase 3 bilhões dos bancos privados para as MPs que faturam até 4.800. O pessoal do Simples, né? Os operadores serão o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e cooperativas de crédito. Essas empresas poderão pegar até 50% do valor da receita bruta do ano passado sem garantia. O nosso problema aqui é a garantia. Eu queria, Murilo, me permite, eu recebi e estava passando por ele. Foi aprovado o projeto do nosso senador Jorginho Melo, que é o presidente da Frente Parlamentar das Microempresas, e fazendo um resumo, o projeto coloca à disposição 10,9 bilhões de reais de crédito do Tesouro, e os bancos terão que investir de recursos dos bancos 2,7 bilhões de reais, algo em torno de 15 bilhões de reais, ou a metade do que o governo colocou à disposição para que possamos pagar as folhas de pagamento das pequenas e médias empresas. É muito importante porque os beneficiários desse projeto do Jorginho são empresas que faturam até 4,800 milhões de reais por ano. E os operadores você já colocou, Banco do Brasil, Caixa Econômica, os bancos do Nordeste e do BASA e, principalmente, as cooperativas de crédito. As empresas que tomarem estes recursos ficarão impedidas de demitir trabalhadores por até 60 dias. E é evidente que quando uma empresa toma recursos deste nível, ele não está pensando em demitir funcionários. Ao contrário, esses recursos vão fazer com que ele necessite contratar mais funcionários. Essa linha de crédito terá 6 meses de carência, 33 meses para pagamento, e com juros de apenas o juro da Selic, que é 3,75% ao ano, e com 8 anos de prazo para pagamento. Então, eu queria desculpar com o senador Jorginho Melo, até porque estamos falando no seu estado, é um amigo pessoal, partilhamos com ele da nossa frente parlamentar da microempresa, e ele também participa da nossa frente parlamentar de apoio às empresas de comércio e serviço do Brasil, que é presidida pelo deputado Efraim. Então, eu queria, de público, cumprimentar o senador Jorginho Melo pela sua atuação. E foi muito importante a atuação da nossa frente parlamentar, presidida pelo Efraim. Eu estou lendo a mensagem aqui que o Efraim acaba de me mandar, que juntos nós temos que mudar o Brasil. Mudar o Brasil com pessoas de bem, deputado Milton, com pessoas que têm um interesse no desenvolvimento do país. Nós precisamos do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, porque nós defendemos a democracia do Brasil. Nunca nenhuma medida de exceção. Então, cumprimento ao Jorginho e em nome do nosso Johnny, presidente da FACISC, que faça chegar a ele um documento elogiando por essa sua atuação no Senado brasileiro. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Deputado Milton, por favor, dê o seu contexto. Fique à vontade, por favor. Muito obrigado.
O Dr. Jorge está bem sintonizado com os números do Brasil e nos fez uma contextualização muito sábia, muito atualizada. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, trazendo uma contribuição do meu ponto de vista como empresário, como um estudioso de macroeconomia e acompanhando também os movimentos do mundo. Eu tenho uma preocupação muito grande, Dr. Jorge, Dr. Johnny, todos que nos acompanham, justamente com a falta de eficácia das atitudes que nós tomamos no Brasil. E os bancos, não adianta o governo anunciar, hoje de manhã ainda eu tive a oportunidade de uma conversa com um membro do Banco Central, que é um amigo, e eu tenho provocado muito ele, eu digo, cara, esse presidente do Banco Central precisa de ter um pouquinho mais de coragem, de determinação, porque o ministro Paulo Guedes tem dado condições, tem avalizado condições para que você pudesse fazer alguma coisa para a coisa chegar na ponta. Mas os bancos, enquanto você disser que os bancos vão ficar com risco, o dinheiro não chega na ponta. Eles sumiram, os bancos sumiram do mercado, né? Então, o governo tem que fazer isso e não precisaria de lei, né? O senador Jorginho Melo, ele é muito proativo e muito sintonizado com as causas da nossa federação aqui, né? Sempre foi um parceiro, mas não precisava nem de uma lei dessas, doutor Jorge. O Banco Central tinha que, além de liberar compulsório, tá, ele tinha que, principalmente para os pequeninhos, que são a base do emprego no Brasil, ele teria que estar colocando o aval do Banco Central com critérios, né, e com uma participação pequena dos bancos privados e dos próprios bancos que têm que cumprir a sua missão nesse momento. Então, hoje eu tenho a preocupação muito grande do diferencial de retomada no pós-crise que nós vamos ter no mundo, a diferença que nós vamos ficar do Brasil, né, que estava num momento de recuperação, né, para o resto do mundo, principalmente as grandes potências industriais do mundo que detêm o maior volume do comércio mundial. Nós vamos ficar muito fragilizados, porque o dinheiro não chegando na ponta, nesse pequenininho lá do restaurante que vai fechar, né, da pequena lojinha que está ali com dificuldade de pagar o aluguel, que tem 4 ou 5 funcionários, vai ficar com 2 só, ele pode até passar 2 meses fazendo uma tentativa de redução, mas a nossa retomada, no meu ver, ela não será em curva ascendente como será nos Estados Unidos, como vai ser na China, como vai ser na Alemanha, como vai ser em países capitalizados, onde o dinheiro está chegando lá na ponta para que eles possam ter o fôlego da retomada. Então, essa é a diferença do Brasil para o resto do mundo. Hoje ainda eu conversei com um amigo chinês, e ele me dizendo, Milton, aqui não falta dinheiro, agora o governo está botando dinheiro exclusivamente para os pequeninhos, né? Com taxa de juro negativa, com longo prazo para pagar, para chegar nos restaurantes, nos hotéis, nas agências de turismo, em todos aqueles pequeninhos, não vai faltar dinheiro para ninguém. Então, essa é a diferença do Brasil para o resto do mundo, e essa é a visão que, infelizmente, o governo tomou algumas atitudes muito acertadas, como essa questão da tentativa de manutenção do emprego. Os R$600 vão ajudar, não vão resolver o problema, a gente sabe disso. Essa possibilidade, como as empresas estão aderindo para evitar demissões, da redução da jornada, né, que está todo mundo parado, na verdade, né? Hoje de manhã eu conversei com o presidente da Abraciclo, e ele me falava sobre o polo de Manaus, doutor Jorge, né? O polo de Manaus está parado. A Honda pensava, tem 7.500 funcionários, pensava em parar 3 semanas, vai parar 1 mês e meio por enquanto, mas acho que vai parar mais. O setor de bicicleta está parando 60 dias, as fábricas no Brasil, né? E isso é reflexo de um comércio que está inativo, de um povo que está em pânico,
pelo que faz a grande mídia, né, colocou pânico na cabeça das pessoas, e um exemplo prático do que nós vivemos aqui em Santa Catarina, e eu disse isso, Santa Catarina poderia dar um exemplo para o Brasil, daquilo que se deve fazer para enfrentamento de uma pandemia como essa, né, apesar do seu conteúdo de contágio, né, que é mais agressiva do que outros vírus que nós convivemos, eu acredito que essa pandemia vai nos deixar uma lição muito grande e vai colocar no seu devido lugar os políticos oportunistas que estão fazendo média e tomando decisões por pesquisa de opinião pública e não por dados científicos. Estão mentindo e enganando o povo. Aqui em Santa Catarina se fez um lockdown total, primeiro do Brasil, dia 17 de março foi anunciado, né, sem evidências científicas, com 5 municípios, alguns poucos casos. Hoje ainda temos mais de 200 municípios sem nenhum caso. Dizem que a curva vai estar ascendente lá agora, final de maio, estão dizendo aqui, final de abril, maio, outros já falam em junho, todo mundo chutando pelos cálculos matemáticos que teóricos de escrivaninha fazem. E, na verdade, a vida tem que continuar, ela não vai ficar 6 meses parada, né? Então, um continente que nem o Brasil teria que estar tomando medidas com a sua realidade local, né? Isso nós teríamos evitado um grande prejuízo em termos de desemprego e da condição de vida do povo brasileiro, que foram influenciados, né, por decisões políticas erradas, porque seguiram o que dizia a grande mídia, que tem outros interesses. Na semana passada, um amigo meu de Taiwan, que eu conheço bem, Taiwan, está lá no encostadinho da China, né? Ele, Milton, nós não paramos a fábrica aqui nenhum dia, o comércio não parou nenhum dia, está todo mundo trabalhando, morreu mixaria de gente, uma miséria de infectados. É você fazer o trabalho de conscientização de forma correta da população, né? E a população, depois de estar em pânico, como a grande mídia já colocou, é fácil de ela tomar os seus cuidados e encontrar caminhos de convivência com o distanciamento normal, sem prejuízo da vida, porque a vida sem trabalho não existe. Não existe vida sem trabalho. Então, esse é um preço que o povo brasileiro vai pagar por consequência de políticos que estão tomando decisões pela pesquisa de opinião pública. Quando o governador de Santa Catarina resolveu fazer o lockdown total, ele tinha 82% de aprovação da população, que todo mundo dizia que tinha que ficar em casa. Agora que eles dizem que a curva vai ser ascendente, ele está mandando nós trabalhar. Que incongruência é essa? Mas sabe por quê? Porque mais de 50% da opinião pública diz que nós devemos trabalhar. Então agora ele está abrindo, flexibilizando, está quase todo mundo trabalhando, né? Só não está trabalhando a maioria das indústrias, como a minha, que está o pessoal todo em casa, porque sem comércio não existe indústria, sem fábricas funcionando, não existe indústria funcionando, e nós vamos demorar muito para sair dessa crise. Então, doutor Jorge, doutor Johnny, a minha preocupação, ela se concentra justamente nesse diferencial de visão das autoridades brasileiras e principalmente do sistema financeiro nacional, que é avesso a risco. Ele está acostumado a ganhar muito e não vai abrir mão disso. Ou o presidente do Banco Central, o nosso presidente da República diz, vamos assumir algum risco para botar dinheiro para o pequenininho com aval do Banco Central, né, com juro sem nada e diminuindo ainda o juro para o cara que for pontual, ou a nossa retomada vai ser ainda mais lenta do que eu estou prevendo, que não é uma retomada lenta. No início dessa passada, esse meu amigo do Banco Central, ele disse, Milton, nós vamos ter um PIB de 0, a reunião que nós fizemos do Banco Central, o PIB vai ser 0. Eu, no mês passado, eu já disse, olha, o PIB vai ser
superior a 5%, 6%, 7% negativo, porque não tem como ser diferente, e não vai ser só 5%, doutor Jorge, eles já estão admitindo 5% agora, mas vai ser mais que isso, né? E a nossa dívida pública brasileira já vai bater 100% do PIB agora, e já projetado pelo próprio Banco Central para 2022, 123% do PIB, a dívida pública brasileira. Então, atitudes inconsequentes, governantes que estão trabalhando com a análise de política de opinião pública e agora pedindo lá o dinheiro para o presidente da República para sustentar os estados falidos e nenhum deles fazendo o sacrifício de redução de custos que deve ser feito. Então, novamente, nós, trabalhadores, pagadores de impostos, vamos pagar toda essa incompetência e essas atitudes erradas que, infelizmente, os maus políticos brasileiros que nós elegemos é que estão fazendo. Então, fica aqui até um tom de desabafo, porque a gente que paga imposto, gera emprego e paga a conta, a gente fica desanimado, e principalmente quando a gente tem informação de como está funcionando o resto do mundo, estão tomando e as atitudes que estão sendo tomadas aqui no Brasil, tirando aí boas atitudes do presidente da República, da equipe econômica brasileira, que está tentando fazer a sua parte, mas ainda precisa domesticar o sistema financeiro, porque senão isso não vai chegar no final. Eu fiz reuniões com o diretor do BRDE e o presidente do Badesc aqui em Santa Catarina, e eles me diziam: Milton, nós não temos dinheiro para emprestar. Aquilo que o BNDES anunciou, o pessoal não foi lá buscar ainda, não chegou, né? Então, o Badesc tem lá 50 milhões para emprestar, ou 100 milhões juntando tudo, com um juro de quase 1% ao mês, 0,8%, né? Garantia real, e com uma demanda de mais de 500 milhões em uma semana que o sistema ficou aberto. Então, isso não vai resolver o problema. E aqueles que não têm garantia real, aqueles vão quebrar. E aqueles são muitos. Então, meu filho hoje de manhã disse: pai, tu está muito pessimista, eu nunca te vi pessimista. Eu sou um cara otimista por natureza. Mas eu acho que nós vamos patinar bastante esse ano, vai ser um ano muito difícil, todos nós temos que ter todas as precauções, um ano de muita dificuldade. Eu acho também que vai haver uma mudança de hábitos do cidadão brasileiro, então aqueles que ficaram em casa por muito tempo, aquele cidadão mais simples, que ele ficou lá em casa mais tempo dentro de casa, e a casa não oferece as condições, o primeiro dinheirinho que ele ganhar, ele vai fazer um puxadinho, ele vai melhorar um pouquinho o ambiente de convivência, isso pode ajudar a economia de formiguinha, né, a fazer com que o aquecimento da economia aconteça um pouco, mas a grande preocupação é com toda essa grande quantidade de gente que vai ficar sem emprego e os CNPJs que serão fechados no Brasil, e esses não retomam tão rápido, e por isso que eu acho que a nossa economia desse ano vai patinar muito, e por isso eu estou muito preocupado. Era mais ou menos isso. Se tiver, acho que nós estamos com um tempo bem... Milton, podia só fazer um complemento? Pois não, doutor Jorge. Primeiro, eu queria me congratular contigo, deputado, e concordar com você, como nós dizemos, em gênero, número e grau. É muito importante que eu também diga que, concordando contigo, essa mesma conversa nós tivemos com o nosso líder, o ministro Paulo Guedes, e ele entendeu que vai chegar o momento onde o Conselho Monetário Nacional, porque o Banco Central, juridicamente, não poderia avalizar. Mas o governo tem os meios de fazer com que esses recursos cheguem às nossas empresas. Porque você tem absoluta razão. Ou chega, ou nós vamos ter um pandemônio nas empresas privadas brasileiras. E não estou falando de micro e pequena empresa. Ontem, a nossa reunião, inclusive com o IDV, que reúne as principais empresas do comércio varejista brasileiro, é de pânico. Os recursos estão na mão dos bancos e eles não correm risco nenhum.
usando as tuas palavras, ou o governo toma essa decisão, ou vai tomar de qualquer jeito mais na frente. Concordando contigo, eu vivo aqui do lado de Manaus. Do lado para nós aqui são 2.000 quilômetros, mas sou amazonense, conheço a Zona Franca de Manaus. Para os senhores terem uma ideia, Manaus tem 2 milhões de habitantes, tem 350 mil funcionários só na Zona Franca de Manaus, todos parados. Manaus é o estado do Amazonas, que representa quase 50% do nosso país. Mas Manaus pode ter, pela primeira vez na história, uma queda de arrecadação, porque Manaus vive do ICMS de quase 80%. Significa que já agora, em maio, o governo do estado não vai pagar seus funcionários pela primeira vez, porque não tem venda. Manaus exportava até dezembro 30 bilhões de dólares. Vocês imaginam quanto é o valor do ICMS arrecadado por esse estado? Não tem venda porque não tem comércio, não tem circulação de mercadoria, não desce um avião e nem sobe um avião cargueiro em Manaus há mais de 2 semanas. E o resto do mundo está fazendo o que tem que fazer. Nós temos que sobreviver como país. E eu disse para o ministro Paulo Guedes, nós precisamos de um plano Marshall de sobrevivência no Brasil, que tem que ser liderado por você e pelo nosso presidente, porque sem isso nós não vamos sobreviver. Desculpa, mas eu também precisava dizer isso. Obrigado, Milton, pelas tuas colocações muito importantes. Obrigado. Muito obrigado aos dois. Professor Jefferson Rodrigues de Oliveira, fique à vontade do seu contexto do problema no mundo. Muito interessante essa convergência de ideias e de vários aspectos aí da situação, tanto uma visão panorâmica, né, o deputado Milton e o presidente Jorge falando justamente dessa visão realista na retomada, que talvez seja tão importante quanto o momento que estamos vivendo agora, de sobrevivência, é justamente o pós, a retomada, né? E também a fala do presidente Johnny quanto à luta e à batalha aí que nós estamos enfrentando. E como bem disse o deputado Milton, com relação a separar aí o joio do trigo em relação aos políticos, eu também gostaria, acho que é importante salientar, a gente tem um pouco tempo, mas só também enaltecer aqueles sindicatos laborais que entenderam a ideia das medidas provisórias. Ou seja, temos alguns exemplos de sindicatos que estão fazendo convenções coletivas, acordos coletivos, sem exigir nada em troca. Do exemplo, temos aí em Florianópolis do Comércio, temos em São José o Comércio, aqui em Lages o Sindicato do Comércio também fez uma convenção coletiva abrangendo essa questão da medida provisória 936, independente do entendimento do STF, que eu acho salutar esse entendimento do STF nesse momento, porque se não fosse agora essa questão de discussão de constitucionalidade, provavelmente ia acontecer mais lá na frente, podia ter uma outra visão sobre o assunto, porque é importante que essas medidas provisórias, elas trazem bem no bojo do seu texto o porquê que elas foram criadas. A gente tem que ter aquela consciência e passar aquela consciência que não são restrições de direitos trabalhistas ad eterno, para sempre. Não, é para o momento da pandemia que estamos passando. O próprio parágrafo único do artigo 1º da 927, ele diz: o disposto nesta medida provisória se aplica durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo decreto legislativo
e para fins trabalhistas constitui hipótese de força maior. Ou seja, a medida provisória é clara, que não é para sempre que nós estamos colocando férias coletivas ou férias individuais, diferindo o FGTS, não, é para o momento. Então, isso que é importante salientar, que os sindicatos que entenderam essa ideia. A própria medida provisória 936, que estamos todos otimistas, e o presidente Jorge trouxe uma mensagem também de tranquilidade e otimismo nas suas falas, e estamos todos otimistas que vamos sair vitoriosos nesse julgamento agora do STF, justamente porque fala na medida provisória que são medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública. Também não é para arrancar direito de ninguém, é para termos instrumentos para atravessar esta tempestade nesse barco que estamos todos juntos, como muito bem foi falado, né? Então, gostaria só de enaltecer novamente essa disponibilidade da FACISC, essa nossa reunião. Acho que já vou dando até as minhas considerações finais aqui, né? Agradeço o convite, desejo muita saúde para todos e sucesso aí, que mesmo a gente passando por todas essas mudanças legislativas, que muitas vezes nos traz segurança jurídica, mas nós vamos continuar firmes, como disse o nosso presidente da FACISC aí, lutando, batalhando, estudando, mais aprendendo do que ensinando, para que cada vez mais conseguimos atravessar essa questão aí como construtores sociais, realizando aí os principais valores buscados pelo ser humano, que é a paz social, a liberdade e a justiça acima de tudo. Muito obrigado, doutor Murilo. Muito obrigado, meu irmão Jefferson, muito obrigado mesmo. Doutor Jones Zulau, suas palavras finais, para a gente se despedir nessa live. Fique à vontade, presidente Jones. Muito obrigado. Quero, inicialmente, elogiar a forma lúcida e clara das manifestações de cada um dos panelistas, do que se manifestaram, naturalmente por ângulos sempre um pouco diferenciados, e nesse contexto eu me fixei mais na questão, a legislação, o contexto jurídico, capital-trabalho, né, enaltecendo o que o Dr. Jefferson disse agora. Nós temos instrumentos para atravessar esse momento tão difícil, né? A tempestade está aí e nós temos instrumentos para esse fim. Ressaltei e vou mais uma vez insistir em dizer, é uma oportunidade para nós exercitarmos aqueles que militam na área trabalhista, né, que a gente procure o máximo possível valorizar e crescer a relação capital-trabalho organizado pelos dois lados. Mas como fortemente foi colocado pelo Dr. Jorge Teixeira sobre a questão econômica e financeira, e ela nos atinge diretamente, seja para manter empregos, para manter atividade e, consequentemente, o trabalho dos nossos colaboradores, sem nenhum constrangimento. O Dr. Jorge sabe disso, eu tenho sido contundente crítico de uma violência contra a economia nacional praticada por um grupo muito coeso, muito forte e dominador, que é o sistema financeiro nacional, incluindo os bancos oficiais, Banco do Brasil, e falo claramente Caixa Econômica Federal, que tem a petulância de publicar, como fizeram agora nos últimos dias, ao lado de manifestações simpáticas, taxas de juros para os pequenos, para os necessitados, a modestos, os singelos 3%, 2,75% de juros, não ao ano, senhores, ao mês. Estes bancos, estão aí traindo a sociedade num vício consolidado que não existe igual no mundo, tá? Mas digo que nem tudo é perdido nesse mundo financeiro. Agora vem o alento para mostrar um pouco de
de expectativa boa, a sociedade se organiza, as cooperativas de crédito estão dando um exemplo extraordinário, né, de flexibilização, de negociação, e junto com estruturas das sociedades garantidoras de crédito, um modelo muito bem desenvolvido no estado do Paraná, historicamente existente no Rio Grande do Sul, e agora funcionando em Santa Catarina de uma forma espetacular com as sociedades garantidoras de crédito. Então, o pequeno empresário, o microempresário que não tiver garantias, mas tiver um bom projeto, tiver um histórico legal, independente de cadastro, independente de patrimônio para garantir, ele pode, sim, buscar a sociedade garantidora de crédito a, sim, taxas de 0,41%, 0,62%, 68%, buscar o seu dinheiro de recuperação e reinvestimento. Isso é só um sinal de que no lado financeiro existe o mal, mas existe também a alternativa positiva. Agradeço muito a oportunidade de estar com todos. O objetivo é esse, é retomar, somar forças e remar para frente. Vamos superar essa crise, com certeza. Doutor Jorge, muito legal. Doutor Milton, que sente na carne, lá na empresa, a dificuldade desse momento, mas com essas propostas de remar à frente, de buscar soluções, nós vamos atravessar isso tudo, somando. E juntos seremos mais fortes. Nosso lema da Facisca. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Doutor Jorge, as últimas palavras, por favor. Nada mais a acrescentar, só queria cumprimentar vocês pelo trabalho. É muito importante que nós estamos juntos, como disse o Johnny, neste momento, porque só unidos nós teremos forças para sobreviver. Eu quero desejar que nós possamos estar vivos depois dessa pandemia. Quero dizer que temos alguns presidentes de associações comerciais do Brasil que nós perdemos, inclusive por causa da Covid. O nosso presidente da Associação Comercial de Taubaté, perdemos há 15 dias em São Paulo. Então, é importante, amigos, que, de alguma maneira, nós nos cuidemos como gente, a nós e as nossas famílias. Isso é mais importante, realmente, do que tudo. Mas nós vamos sobreviver. E juntos vamos sobreviver como pessoa jurídica. Eu agradeço a vocês, me coloco à disposição. Estamos vivendo um momento muito importante para o Brasil. Vocês todos falaram isso. Vai haver muitas mudanças. Mudanças no poder executivo, mudanças no poder legislativo e mudanças no poder judiciário do Brasil. Nós, os cidadãos brasileiros, vamos ter novos modos de vivência. Você tem absoluta razão, deputado Milton. O próprio comércio vai sofrer essas mudanças. E nós precisamos estar atentos a isso. O Brasil é um país que consegue sobreviver a muitas coisas, mas neste momento nós temos que estar juntos para podermos sairmos mais forte disso, e eu tenho absoluta confiança de que vamos sair. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e que estejam todos em paz. Obrigado. Muito obrigado, presidente Jorge, muito obrigado mesmo. Deputado Milton, suas últimas palavras, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, doutor Murilo, agradecer o convívio desse momento com todos vocês, presidente Johnny, doutor Jorge, que eu tive o prazer de conhecer, o Jefferson aí, da nossa vizinha aí, Fria Lages, que deve estar frio hoje. Só me colocar à disposição, doutor Johnny, da Facisc, todos sabem a minha atuação, eu defendo aquilo que é justo, já fizemos boas brigas, sou contra o aumento de impostos, sobre o aumento de encargos para quem trabalha e paga imposto, travamos boas brigas e vencemos no ano passado, aqui em Santa Catarina, e é nesse sentido que eu vou continuar me pautando. Então, contem comigo em tudo aquilo que eu puder ser útil para que a gente possa
ter justiça tributária e condições de trabalho para quem paga impostos. Santa Catarina é um belo de um estado de uma economia super diversificada e dinâmica. Com certeza nós vamos dar a volta sim, vai ficar alguns pelo caminho, mas sempre empreendedor como o povo catarinense vão achar outros caminhos para se reinventar e seguir em frente, né? Diz que tudo que sobe, desce, tudo que desce, uma hora sobe. Então, a economia do Brasil e de Santa Catarina vai voltar a subir, né? E quando isso acontecer, nós todos, com certeza, estaremos preparados para aproveitar esse momento. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Enzo Lauve, doutor Jorge, deputado Milton, professor Jefferson, muito obrigado a todos, muito obrigado mesmo. Vamos encerrar nossa live de hoje e continuaremos semana que vem, terça e quinta da semana que vem, às 14 horas. Muito obrigado mesmo.